Kenny Arroio, meus amigos, ele chegou, a fotinha dele aí, ó, contratado, hein? O Cruzeiro anunciou oficialmente a chegada do meia atacante equatoriano, 19 anos, atleta que foi alvo aí de uma negociação bem intensa, né, Samu? Que a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, mas demorou, o valor também foi um pouco mais salgado do que o Cruzeiro gostaria, mas para quem queria ter dois pontas, a diretoria conseguiu entregar, né? Kenny Arroio agora é do Cruzeiro. Exatamente, Caramujo. Uma negociação aí de bons dias, né? Pelo menos aí uns 15 dias de negociação para mais. E o Cruzeiro, desde os primeiros contatos, né? Sentindo ali no Kenny Arroio uma vontade muito grande de fazer parte do projeto. Aquilo que a gente comentou, né? Que o Jardim tinha dito que para vir para o Cruzeiro o maior desafio era achar jogador, além, claro, né, daquelas questões que peças para... daqui a pouco eu vou falar uma coisa sobre o Caio César. Peças que chegassem para agregar realmente, né? E além disso, de querer estar aqui, né? E não apenas para vir pelo dinheiro, para ficar sentado aí em um contrato, deixar o tempo passar e por aí vai. Então, por isso o Cruzeiro também fez um esforço maior. O Cruzeiro paga uma quantia interessante aí na casa de 40 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos, porque aposta muito nesse jogador, que vem muito bem referendado, principalmente aí pelo Joaquim Pinto, né, que é o gerente de scout do Cruzeiro, uma avaliação óbvia do Leonardo Jardim, e aí o Cruzeiro se acertou com o Besiktas, uma parte dessa grana é à vista e o restante aí em parcelas nos próximos anos, e mantém uma parceria metade nos direitos com o Independente Del Valle, que como que é importante, né, você ser correto. Né? O Cruzeiro foi para um transfer ban porque não pagou o Caicedo, né, no Independente Del Valle. Véio. E agora o Del Valle só aceitou porque o Cruzeiro comprou o Lautaro e pagou de forma correta. Tudo rigorosamente em dia. Então, quando o clube procurou o Del Valle nem fez questão de, não, a nossa parte aqui vamos negociar e tem que comprar também. Não, eles quiseram continuar com 50%, apostando numa evolução ainda maior do Kenny Arroio para um futuro, né? É um jogador que o Cruzeiro quer retorno imediato, mas vê aí no atleta equatoriano uma possibilidade de, num futuro, ele dar bons lucros também ao Cruzeiro, apesar desse montante que o Cruzeiro topa pagar agora. Então, o contrato aí até o final de 2029, 4 anos e meio, né, dentro daquilo que a gente tinha falado, e o atleta ficando muito provavelmente à disposição para estrear no dia 15, diante do Bahia. Questão de bid não terá nenhum problema, já foi até anunciado, né? É só aguardar aí o tempo passar, tem que fazer CPF, essa questão, para que ele tenha o seu cadastro ali no sistema da CBF, e logo mais, talvez até ainda hoje, né? Mas mesmo se não sair hoje, o clube já está resguardado, porque é aquilo que a gente disse, o processo ele precisa ser iniciado e você mostrar que existe ali uma negociação fechada, mas com os trâmites burocráticos em andamento. Né? Aí o atleta pode ter o nome publicado no BID depois, mas talvez saia ainda hoje e o Kenny Arroio aí já comece a treinar amanhã. Vinha trabalhando lá no Besiktas e agora a gente pode falar, né? Quando o Solskjaer deu aquela entrevista, é que o menino simplesmente tinha faltado alguns treinos. Né? Foi, mas não treinou, porque ele estava querendo muito vir aí para o Cruzeiro e deu tudo certo, Caramujo.
É isso. E aí queria até a opinião aí de Caio e de Pedro sobre essa chegada do Arroio. Tava até olhando um pouco mais dados sobre ele ali, que a gente falou muito, né? Pô, é um ponta, é um cara para jogar pelo lado esquerdo, foi onde ele mais brilhou, mas é um jogador até mais completo, né? Pode fazer também outras funções no campo ali e tem uma desenvoltura muito boa, né? Com certeza, Emerson, algo que o Jardim queria tanto, né? Um cara com essa capacidade de jogar pelo lado, mas também por dentro. É importante ele ter essa versatilidade, especialmente por ter 19 anos, né? Que mostra que ainda tem margem para ser desenvolvido. É, não me assusta o fato do negócio ter sido complexo, porque por mais que o Kenny Arroyo não tenha dado certo no Besiktas, e realmente não deu certo, senão ele não retornaria, mas ainda é um jogador de 19 anos de idade, muito jovem, que está no radar de seleção equatoriana, muito valorizado, especialmente na América do Sul, foi onde ele explodiu. Mas que bom que o Cruzeiro conseguiu fazer esse movimento, pagando até mais do que eu imaginava, mas é uma aposta muito válida, e até mesmo essa questão dele ter faltado algumas sessões de treino, o que não é legal, mas não acho que era motivo para o Cruzeiro recuar pelo Kenny Arroyo, porque é um cara que pode se adequar ao perfil do Cruzeiro, dentro de uma carência importante, né? As duas principais carências do Cruzeiro para sequência da temporada era de fato nas duas beiradas, né? E aí veio o Sinisterra, agora o Arroio. Mas é um garoto que precisa ser trabalhado em todos os sentidos por aqui, mas já com capacidade de agregar, porque por lá não só vinha treinando, como jogando também, né? Ficou fora dos últimos jogos por opção técnica, mas quando a gente olha o último jogo do Arroio, foi em agosto, né? Então, mês passado ele estava jogando, é um cara que está com ritmo de jogo que já pode ajudar de forma imediata o Cruzeiro. Estou com uma expectativa muito legal. Eu acho que ele, estando no Brasil, vai se sentir mais à vontade. É uma cultura mais próxima daquela que ele está acostumado, né? A gente está falando de um cara equatoriano que fez boa parte da carreira no Equador, até a questão do idioma ajuda na adaptação também, e tem um estilo de jogo, né? É um estilo de jogo que não vai exigir tanto dele essa força física como, por exemplo, lá no futebol turco. É um cara que, com o tempo, tende a ganhar nesse sentido, mas a gente sabe que não é a principal característica do Arroio, né? Um cara mais técnico com a bola no pé e que fisicamente acaba explorando muito a sua leveza, a sua velocidade para se dar bem. Então, estou com uma expectativa legal. Acho que ele vai conseguir retomar o seu bom nível com a cabeça do Cruzeiro. E é muito bom para um garoto chegar com o Cruzeiro bem, né? Com uma estrutura legal para ele trabalhar, com um treinador que tem pleno comando sobre o seu elenco, que tem respaldo, em um time encaixado também. Acho que todos os fatores contribuem para que o Arroio possa, o quanto antes, estar mostrando a que veio, né? Claro que vai ter uma certa pressão pelo valor investido, não tem como fugir disso, mas é um jogador que realmente eu acho que vai ajudar muito o Cruzeiro de forma imediata, mas principalmente a médio e longo prazo, né? Que é o que o Cruzeiro pensou também muito para ele, afinal de contas, o contrato aí foi assinado até o fim de 2029. É um movimento que a gente já imaginava que o Cruzeiro fosse fazer, né? A partir do momento onde o Cruzeiro contrata o Luiz Sinisterra, que é um cara de 26 anos, muito mais experimentado, um atleta muito mais pronto, a gente já sabia ali que o Cruzeiro buscaria para o outro lado do campo um atleta talvez a ser trabalhado, a ser desenvolvido, mas o fato do Kenny Arroyo ser um atleta jovem que ainda está vivenciando um momento de afirmação, não tira dele também o fato que ele já jogou Copa Libertadores, tem um número alto de partidas no futebol equatoriano, foi jogador ali, e tem a experiência do futebol turco, querendo ou não, então é um movimento muito interessante. E sobre essa questão das características, o Leonardo Jardim fez questão de lá atrás, né, naquele jogo contra o CRB, falar da dificuldade do Cruzeiro sobre em ter esses jogadores com característica de jogar num espaço mais reduzido, de conseguir destravar uma defesa mais fechada, como foi a do CRB naquele primeiro confronto de Copa do Brasil. E aí o Cruzeiro acaba apresentando duas soluções, né? Apresenta o Luiz Sinisterra
e o Kenny Arroyo. Até o Kenny Arroyo tem características um tanto quanto diferentes do Sinisterra, né? O Sinisterra é um cara de muito drible, mas de um drible para acabamento de jogadas. O Kenny Arroyo não, ele é um ponta mais construtor, ele é um cara que vai ajudar ali os jogadores a criar as jogadas. E aí vale ressaltar que, dentre tudo, quando a gente fala de um atleta em formação, acho que seja talvez ali um ponto a melhorar do Kenny é a questão da finalização. Acho que é um atleta que ainda pode evoluir nessa questão de finalizar, mas casa muito com essa característica que o Leonardo Jardim já falou, né? De trabalhar sempre com um ponta mais construtor de um lado e um ponta para dar equilíbrio do outro. Então, eu vejo o Kenny Arroyo chegando hoje para ser uma opção ao Christian ali pelo lado direito, e o Luiz Sinisterra vai ser um cara que vai ocupar aquele lado onde hoje é do Wanderson. Claro que em algum momento eles podem até trocar de posição, e o Caio fala algo que eu concordo muito. Acho que um ponta para competir no alto nível, né, e que queira ter ali vida longa no alto nível do futebol, ele precisa ter a capacidade de atuar nos dois lados, dele ser às vezes o ponta que a galera fala, né, do pé invertido, mas às vezes também jogar o que eles falam do pé natural. Então acho que o Cruzeiro acerta muito nessa escolha de Luiz Sinisterra e Kenny Arroyo justamente por isso, porque são atletas que têm essa capacidade de jogar ali dos dois lados. Agora que o atleta esteja com a cabeça no lugar, focado no objetivo, ele queria muito estar aqui no Cruzeiro, ele tem que saber que num primeiro momento ele não vai ser titular, porque é um cara que vem para brigar numa vaga onde o Christian tem rendido muito bem, mas é interessante você olhar para as opções de banco que o Cruzeiro tem hoje. Se em algum momento o torcedor questionava muito o fato do Leonardo Jardim não confiar, digamos assim, no banco de reservas e apontava uma certa fragilidade, acho que com as chegadas recentes a gente consegue ver um Cruzeiro dando uma melhorada nos seus suplentes ali, o que pode ser interessante e pode até mudar essa característica que a gente viu do Leonardo Jardim de poucas substituições dentro dos jogos. Ô, Samuca, até uma dúvida aqui do Rafael Frazão, falando aqui que o Cruzeiro pagou 8 milhões de euros no Arroio. É caro, mas qualquer um é 5 milhões. Não chegou a isso, né? O valor aí. Eu sei, casa de 40 milhões, ô Caramujo. O que dá isso aí? Um 7? 40 milhões. Dá menos de 7 de euros. O euro tá 6,37. Então, 40 de reais seria 6.280 de euros. Gente, então não chega. É uns 7 milhões de euros aí, nessa faixa.